Paz seja convosco, influentes. Boa noite. Paz seja convosco, pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um podcast e com um convidado mais que especial. Pastor Júlio, de Bariri. Seja bem-vindo, Pastor Júlio. Obrigado, Rick, Kathleen, parceiro convosco, todos vocês. Prazer estar aqui com vocês, muita alegria, prazer no coração de poder compartilhar aí alguma coisa da parte do Senhor para suas vidas. Maravilha. Galera, se vocês escutarem algum barulho de fundo, é porque hoje está tendo uma preparação na igreja. Então, desculpa, a gente está arrumando para não ter mais interrupções. Maravilha? Pastor Júlio, a gente sempre começa pedindo para se apresentar. Quem é o Pastor Júlio? Então, sim. Bom, Pastor Júlio é esposo da pastora Simone, sobrenome Salles. Temos nosso filho Kenneth, né? E somos pastores da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Bariri, né? Há quase 11 anos. E estamos aí no ministério, prontos para servir, impactar vidas para o reino de Deus, ganhar vidas e algo que sempre está no meu coração. Se a gente amar o que Deus ama, as coisas vão fluir certamente em nossas vidas. amém. Eita, já começa assim. Já começamos assim. Pastor, como o senhor chegou no ministério? Como que foi essa trajetória até chegar hoje? Sim. Vamos falar da minha conversão, né? É isso. Bom, eu tinha, na verdade, 15 anos de idade. Fui bem novo para os caminhos de Jesus. E tudo aconteceu quando me convidaram para ir numa igreja quadrangular, né? Cidade de Igaraçu do Tietê. Isso lá no ano de 1997. Olha, Férias escolares de julho, exatamente, né? E nessas férias escolares me convidaram, acabei indo. E no primeiro momento que eu já entrei na igreja, eu senti algo diferente, né? Com 15 anos já tinha vivido alguma coisa, algumas experiências, né? Assim, em relação às coisas do mundo, às questões de relacionamentos. Mas o primeiro dia que eu já cheguei, tinha algo diferente naquela igreja, né? Eu me lembro até que eles estavam louvando a Deus ali com uma guitarra só e aquele hino que diz assim: tem anjos voando neste lugar. Aí eu segurei assim no banco de madeira bem forte assim para eu não chorar. E um hino agitado e eu querendo chorar com aquele hino. Falei, eita, o que é isso? O que tá acontecendo? Né? E eu que vinha de um estilo de música bem diferente, né? Curtia rock, heavy metal, death metal, thrash metal, né? E só coisa pesada. E de repente um hino daquele tão simples, falando de anjo, falando da presença de Deus lá. E eu já seguro no banco assim. Ainda bem que era de madeira, né? Segurei bem forte e segurando para não chorar, né? Não era costume nenhum chorar, né? Até pelo estilo de vida que eu levava, com a turma que eu andava. nem podia, né? Nem podia chorar, não tem esse negócio. O negócio era bravo. E daquele momento lá, saí daquele dia da igreja e falei, eu vou voltar de novo. Tem algo diferente nesse negócio. Tem algo diferente aí. Foi então que começou a trajetória em 2 semanas, né, já indo para a igreja. Eu me lembro de um dia que os irmãos fizeram uma vigília. Isso, eles foram 10 horas da noite, um lugar bem retirado. Tinha casa, tinha tudo. Mas era um lugar bem retirado mesmo. E ali, no momento de oração, eles fizeram uma roda, cantaram louvores, fizeram uma roda. E de repente cada um começou a orar, né? Começou a orar, a falar com Deus. E na hora que chegou na minha vez, eu já me vi orando. E eu falava na minha oração, Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. E eu nunca tinha orado na vida assim. Nunca tive uma experiência religiosa com nada,
nenhuma religião. Não tinha nenhuma religião até então. Não, Nem ninguém da família. assim, algo tradicional que a família podia ir, assim, de vez em quando, em alguma igreja tal, iam, mas eu mesmo nunca tinha ido por espontânea vontade, assim, ó, eu vou na igreja hoje. Nunca tinha contato com nada. E, de repente, naquela roda, eu me vi orando. E, sim, saiu algo dentro de mim. Falei, Jesus, te recebo como meu Salvador, reconheço que eu sou pecador e peço que o Senhor tome a minha vida, né? Eu quero viver. E já falando isso, algo começou a sair dentro de mim e falei, eu quero viver a tua vontade. Eu nem sabia o que era essa questão de carne. Falei, eu quero rejeitar as obras da carne e quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E foi uma madrugada e era 7 de julho. 7 de julho de 1997. E aquela noite foi tremenda, tremenda, tremenda. Hoje eu entendo que aquele dia se cumpriu a mim a palavra lá de João no capítulo 3, né? Nascer de novo. Aquele dia foi... Eu tenho 101%, que foi o dia que eu nasci de novo. Isso com 15 anos. Com 15 anos de idade. Foi o dia que eu nasci de novo. E aí todo mundo foi dormir e tal. No restante que sobrava da noite ali. De manhã eu já acordei como nunca acordei, assim. Totalmente diferente, com um propósito no coração. Pô, isso daqui é a minha nova vida, né? Só não sei o que vai acontecer depois, a hora que eu voltar para o mundo real, voltar para minha casa, voltar das férias escolares. Mas as coisas foram acontecendo. E a partir daí... E o interessante, que daí chegou o dia de eu voltar para as aulas. Eu lembro que a gente... Deixa eu só fazer uma Sim. perguntinha. Você falou que alguém te convidou. E quem que foi essa pessoa que te levou para a igreja? Na verdade, foi a minha irmã biológica e o meu cunhado, né? Eles já tinham se convertido antes, bem antes de mim, e estavam lá falando da palavra, né? A gente ia para academia, os colegas de academia começavam a falar de Jesus também no final da noite, então a semente começou a ser plantada. Tá? E a hora que eu cheguei na igreja lá foi esse impacto poderoso. E até o dia que Voltou às aulas. voltei às aulas. E a gente estudava à noite ali, a turma minha do rock já toda na minha classe, e 40 alunos, daí eu chego lá, sento. Já não fui eu gosto de preto, mas vesti roupa escura, gosto até hoje. Mas aquele dia eu já não fui meio diferente, já estava falando diferente, um pouco mais quieto. E de repente alguém perguntou para mim, né, viu? O que está acontecendo, Júlio? Eu falei, não está acontecendo nada. Não, mas o que está acontecendo? Você está quieto, você está diferente. E começou a especular a mim. De repente falou, a gente falava assim naquela época. Agora eu sou crente em Jesus. Ele parou assim. Okay. Aí ele soltou assim para todo mundo. Pessoal, o Júlio agora é crente. Daí parecia aquela cena de filme, né? Mas todo mundo olhou para trás. Aí eu assim, olhei assim pro pessoal e falei, não, é verdade, agora eu sou crente. E pá, começaram a dar risada. Falei, porque antes eu já tinha conversado com o pessoal e falei assim, viu, e quando eu voltar para a escola, eu vou ter algum tipo de luta? Vai ser difícil? Tipo, vão tirar sarro de mim? O que eu faço? Não, pode até acontecer isso, mas permaneça firme. Aí citaram, não negue Jesus, né? E para uma idade de 15 anos, você falar isso para uma pessoa, para um jovem, né? E foi o que aconteceu. Aconteceu realmente isso. Falei, não, eu sou de Jesus, sou crente agora. E começaram a dar risada. E aí começou a caminhada cristã, né? Estamos até hoje aí. O pastor falou da vigília e tal. Às vezes a gente faz um retiro e hoje o jovem, na hora que ele tá lá, ele vive aquilo como se fosse um intenso, só aquilo. Só que a hora que acaba, chega Sim. em casa, é aquele sentimento. Fala, e agora? Como que vai ser? Exatamente. Acho que todo jovem, todo mundo já passou por isso. Aí eu falo assim, e agora? Como que vai ser? E muitas vezes você passa 2 dias e parece que a bateria, tudo aquilo que você viveu ali, tudo aquilo que foi carregado, Sim. sumiu da sua vida e você já nem tem mais aquilo. Você só tem a lembrança do que foi vivido, mas você nem lembrado da experiência direito você consegue lembrar. Sim. E como que faz, pastor, para manter essa chama viva?
Pra Legal. você não viver só de retiro em retiro, de Sim. congresso em congresso. Legal essa pergunta. Uma das coisas que eu comecei a entender é que essa chama não apagasse no meu coração, porque desde então que eu me conheci por um cristão, eu comecei já a servir, né? Com jovens, não demorou muito. Meu pastor já falou, viu, cuide dos jovens, né? E eu, assim, já no começo mesmo, eu estava descobrindo, assim, a experiência de orar. Como eu disse, eu nunca tinha falado com Deus, eu nunca tinha pedido nada para Deus, né? E agora Jesus me encontra e eu começo a falar com Ele. E logo eu já estava cuidando dos jovens. Daí eu coloquei no meu coração, nossa, eu vou acordar às 5 da manhã, vou pegar um caderninho, vou escrever o nome de cada jovem. Eu nem sabia o que era intercessão, né? Que era mediar para Deus acerca de alguma pessoa. E eu comecei a orar para o pessoal às 5 horas da manhã e tal. E servindo. Eu acredito que o propósito do coração do cristão está no DNA, isso também dele. É servir, né? Servir quem? A quem Deus ama. São quem? Pessoas. Exatamente. Isso é uma das coisas que mantém. E uma das coisas que me ajudou muito, muito mesmo, é que eu comecei a ler. Eu tinha um pastor que ele era um pastor de leitura, e ele lia bastante. De repente chegou um dia e falou, Júlio, lê. Né? Ele chegava, só, você tem 5 dias para ler esse livro. Eu falei, sim, senhor pastor. Ele lia. Né? Ele me entregava, eu entregava o livro para ele no outro culto lá, tal. Ó, esse aqui tem mais páginas, uma semana para você ler. Eu ia lá ler. E eu comecei a pegar um gosto pela leitura, né? E do assunto acerca de Deus, de Jesus. E esses livros que ele me passava tinham muitas experiências. Experiências de oração, experiências de homens de Deus, mulheres de Deus com jejum, experiências em conquistar pessoas, ganhar pessoas, como manter a sua fé. E eu fui lendo e lendo, até que hoje minha biblioteca é grande. Né? Gosto de ler até hoje. Sempre digo para minha esposa, se eu tô com algum problema, assim, a gente tem que resolver, mas uma das coisas que me acalma é ler. Eu vou ler a palavra, leio a Bíblia, leio bons livros, né? Tem livro que também não é bom, mas tem livro que é muito bom, né? Isso que me ajudou bastante a ter uma visão do que é servir a Deus, do que é entregar a vida para Jesus e começar a fazer, cumprir o propósito dele. E eu fui descobrindo isso, a chama não se apagava, lutas, com certeza, tribulações, com certeza, e perseguições, com certeza, né? E tantas outras coisas acontecendo, mas essas coisas me ajudaram a permanecer, né? Até porque, como eu disse no início, eu nem sabia orar, mas eu já estava intercedendo por alguém e eu comecei a ter essa sede, essa fome de sempre estar orando, né? Porque é isso que mantém o cristão, o fundamento dele, palavra de Deus e a oração, que vai essa junção, né? Obviamente junto com jejuns e consagrações, mas essa junção, ao você olhar para Jesus e falar, Jesus, minha vida é tua, isso vai dar um fundamento para você continuar, um fundamento para não desistir, para a gente florescer e até mesmo frutificar para Deus. Amém. Nossa. Tá forte aqui o negócio, viu? Você falou sobre quando você voltou das aulas, isso me chamou bastante atenção. Qual conselho você daria para um jovem que acabou de se converter? Porque realmente tem muitas pessoas que têm vergonha de falar. Tem gente que às vezes nem sabem que você é cristão. E como que foi? Seu comportamento mudou com seus amigos? A roupa mudou. A Ou não roupa mudou. A roupa mudou. A roupa mudou, mas eu acredito que o conselho que eu daria a um jovem que se converte é porque ele viveu até o momento da sua conversão, ele viveu um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Ele tinha vários hábitos que moviam a vida diária dele, como eu tinha. Então, né, tinha os compromissos, tinha o trabalho, tinha os estudos, mas tinha meu estilo de vida.
né, que eu tinha com meus colegas, meus amigos. E logo que eu me converti, né, aconteceu tudo isso, eu continuei na casa deles. Só que daí eu ia na casa deles, o que acontecia? Eles continuavam a perguntar, por que você mudou o seu estilo de falar? Eu falei, eu não mudei meu estilo de falar. Porque tinha acontecido algo dentro de mim. Muda. E só que eu não conseguia não dizer isso para eles. Então, eu comecei na casa de um, né? A gente conversava e de repente eu estava falando de Jesus para ele. Eu já estava falando da palavra, o que eu já tinha absorvido até então. Eu comecei a compartilhar com eles, né? Talvez muitos jovens vão encontrar muita dificuldade por não quererem, até mesmo alguns amigos meus, eles acabaram se distanciando, né? Eles acabaram se distanciando porque as nossas ideias não batiam mais, o nosso falar não batia mais e o nosso estilo de vida não batia mais, né? Eles continuavam tendo o estilo de vida que eu também tinha, mas agora eu tinha outro propósito, havia outra visão no meu coração de vida, né? Eu me lembro até que quando eu tinha essa idade de 15 anos, muitas vezes eu pensava comigo, nossa, como que será o meu futuro? Né? Eu ficava meio assim, né? Meu futuro como será? Aquele descobrimento da idade também, né? Mas depois que eu aceitei Jesus, falei, já sei qual é o meu destino, né? Já sei qual é o propósito do meu coração e já sei o que tem para o meu futuro. Eu sei que o meu futuro tem uma palavra, Jesus, né? Então o conselho que eu dou para eles é que permaneçam firmes. Podem ter certeza que o diabo ele não vai querer não só nos perder, ele vai querer de alguma forma provar para aquele que se converte, aquele que se entrega a Jesus de todo o coração, que a decisão dele, como vocês estavam dizendo, ela acaba sendo momentânea. Não, foi só para aquele dia, foi só para aquela vigília, foi só para aquele congresso. O seu sim, o seu voto que você fez aquele dia foi só para aquele momento. Agora passe a viver a sua vida que você vivia, né? Então, há uma resistência maligna, né? E eu aconselho aos jovens, ore, busque, né? Não tenha vergonha de falar para Jesus, eu tô com medo desse negócio aí, me ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, né? Não estou sabendo resolver isso não, como que eu faço? O pessoal está no meu ouvido, os convites estão vindo para me voltar a ter o estilo de vida que eu tinha. O que eu faço? Não pede ajuda para o Espírito Santo, ore, né? E já comece a ter experiência com Deus, né? Porque na verdade a nossa vida com Jesus, ela é um relacionamento, né? Então você precisa descobrir o novo. É aquela palavra de 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, se é uma nova, tem coisa nova. Tem um estilo de vida novo, tem algo novo de Deus para nós que a gente precisa descobrir. Então, a gente vai buscar. Então, busque que a vitória será certa. Amém. Pastor, e liderando jovens? O senhor já se mostrou muito maduro desde novo. Foi muito difícil liderar? Porque aí é outro mundo, né? Aí, é outra loucura. É outro mundo porque aí já não é só você no barco, você e Jesus. Você, quando passa a ter algum tipo de liderança, você fica mais preocupado, né? É uma responsabilidade. Porque é uma responsabilidade com pessoas agora. E eu me lembro que eu fiz o meu caderninho de oração, eu acordava às 5 da manhã, né? E orava por cada um, né? E visitava, assim, quando no final de semana, aqueles que não estavam indo no grupo de jovens, e visitava. A gente fazia visita, né? Alguns irmãos lá que eram do grupo. Eu assim, eu tinha a minha personalidade é diferente, né? Eu trabalhei com jovens assim, mas eles até diziam, pastor, ele falava assim, Júlio, você é muito rígido, né? Porque eu vim de um mundo, eu vim de um estilo de vida, como a gente estava falando, tão assim, vamos dizer assim, desregrado, sim, que quando eu vi o que Jesus fez na minha vida, até por muitas vezes, assim, pela imaturidade, eu queria consertar a vida das pessoas, né? Eu queria que elas se alinhassem, porque na verdade, as conversões
de pessoas para Jesus, quando elas entregam de verdade o coração para Jesus, tem gente que tem um 360 na vida. Né? Eu fui assim, com 15 anos eu tive um 360 na minha vida. Mas tem gente que não é assim. Não. E não é que elas não entregaram a vida para Jesus, não é que elas não amam Jesus, não. Mas que a transformação e a salvação que veio, ela vai ser gradual para elas. Então, liderando jovens, eu via muito isso. Uns que já mergulhavam mesmo na presença de Deus e outros que... Você queria pegar a cabeça e bater na Bíblia. Você queria, sei lá, se pudesse abrir lá e colocar alguma coisa na cachola nova da parte de Deus, mas sempre entendendo, né, que... E ainda mais hoje, depois de tantos anos, depois começando o pastorado como titular, entendendo que se a gente focar, ame as pessoas, Deus vai fazer algo por ela. Se ela cruzou o nosso caminho, e Deus permitiu que essa pessoa cruzasse o nosso caminho, né? Não a questão somente de liderança, mas de discipular ela, ou de cuidar dela, Deus vai mudar ela, se a gente amar. Né? Agora, quando não tem amor, quando não tem essa vontade, esse desejo no nosso coração de ver a pessoa transformada, né? Deus não vai conseguir alguém que esteja na brecha. Né? E a palavra fala isso. Nós precisamos entrar na brecha. Né? E eu acredito que a brecha você só entra lá de verdade quando há amor. Literalmente. Quando há amor. Você não vai querer passar a luta do outro junto se não tiver amor. Você, não tem jeito. Já tô passando as minhas, tá bom. Cada um na sua. Te dou um conselho e você vai embora. E muitas vezes um conselho só é bom, mas tem gente que parece que não entende, né, pastor? Você tem que pegar no braço. Você falou. Sim. E até você falando isso, Nick, que existe uma cultura, eu acredito que é no próprio ser humano isso, né? Acho que veio junto com a queda. Não é possível. Essa cultura de individualismo. Sim. Né? É uma cultura assim que se eu fizer algo para alguém, eu vou estar tomando meu tempo, sangrando meu tempo, ou a minha vida, ou o que eu poderia estar fazendo. Né? Então é uma cultura que o reino de Deus ele vem para quebrar isso. Né? A Bíblia ela é cheia de detalhes, né? Mas você vai ver sempre Jesus ali tentando ir descansar, tentando comer, tentando até mesmo ir orar, né? E assim ele deixava o discípulo, mas ia orar, já voltava, né? E muitos deles, Jesus, na multiplicação lá, não vamos despedir o pessoal, não. Quer dizer, vamos despedir o pessoal, eles vão embora. Eu falei, não, eles vão demorar muito para chegar nos lugares. O que tem aí? 5 pães, 2 peixinhos e tal. E Jesus sempre preocupado com o quê? Em tratar das pessoas. Né? Em tratar. É por isso que lá em Marcos 16 vai falar desse fundamento do que é ser igreja, do que é ser cristão. Né? E diz o quê? Aquele que crê e for batizado será salvo. E lá no final do capítulo 16, Jesus fala assim, olha, agora é o tempo de vocês ensinarem a todos eles a guardar a tudo que eu vos tenho dito. Né? A guardar, ou seja, é o discipulado. Né? É o discipulado. Então, essas coisas que a gente vai recebendo do céu, da palavra, do Espírito Santo para nós, é o que faz a nossa vida ter sentido. E o discipulado é uma coisa que não acaba nunca, né? Nunca acaba nunca. Nunca vai acabar o discipulado. E como é bom você ver uma pessoa que você discipula, né? Que você vai lá e ela abraça. Crescendo, dando frutos, né? Dando frutos, né? E como disse Jesus, frutos dignos de arrependimento, né? Frutos que mostram que ela verdadeiramente tem se entregado. Isso é uma satisfação pro coração, né? Pastor, tem alguma coisa assim, que marcou nessa época, assim, de conversão, liderança de jovens, uma coisa que marcou forte a vida do senhor, assim? Sim, uma das coisas que me marcou, essa foi assim, em relação a mim, naquela época, né, final dos anos 90, parece que faz tempo, mas faz, né? No final dos anos 90 ali, eu me lembro
uma das coisas que eu busquei, o batismo no Espírito Santo, né? O batismo, aquilo que Jesus fala em Atos capítulo 1, versículo 8, e ele fica com os discípulos durante 40 dias após a ressurreição, aí ele está pronto para ser levado aos céus, voltar à direita de Deus Pai, ele lança uma palavra sobre aqueles discípulos, né? Ele fala, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, né? Então, até aquele momento, Jesus tinha ensinado, naqueles mais de 3 anos, junto com seus discípulos, eram todos jovens, né? Vamos falar que se tivesse um adulto, o judeu ali pós-30, Jesus e Pedro, o resto, Tudo. 17, 16 anos, todos jovens. Aí Jesus fala para eles, olha, vocês vão ser revestidos de poder, né? E ele falava sobre esse revestimento do Espírito Santo sobre a vida deles, que viria. Algo ímpar, algo assim singular, que ia mudar a direção da vida cristã deles. E foi o que aconteceu. E eu lembro que eu queria ser batizado no Espírito Santo. Como o primeiro sinal, né? Falar em uma linguagem celestial. Porque a gente entende que quando a gente aceita Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vem morar dentro de nós, né? Ele é o nosso consolador, ajudador. Mas essa experiência, ela é única, né? E eu busquei isso, eu buscava. Eu orava, eu jejuava. Jesus, eu quero isso daí também, né? Eu quero experimentar esse negócio aí, né? Eu quero experimentar e falar essa linguagem que ela é derivada do céu, ela é do céu. Eu quero isso. E eu me lembro que eu busquei isso na minha conversão em julho de 97, quando foi em novembro, eu me lembro da data também, acho que foi dia 1º de novembro de 1998. Eu estava ali num congresso da Quadrangular também na cidade de Bauru, né? E ali, o interessante, ali o pastor, eu lembro dele, e ele dizia assim, quem quer continuar a obra da nossa fundadora, a Aimee Semple McPherson, vem aqui na frente, né? Quando eu fui ver, eu já estava lá. Nem sabia o que era. Mas daí, automaticamente o que aconteceu ali, eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em línguas lá na frente. Aí eu não estava muito ligado jamais com o chamado, que tava, o apelo que está sendo feito. E eu comecei a falar em línguas pela primeira vez, lá em 98, 1º de novembro. Falei, que coisa maravilhosa, né? E eu me lembro que o meu pastor, aí eu já venho entre os livros de novo, né? Meu pastor me deu um livro, né, que falava sobre oração em línguas, né? Começar a orar em línguas. Falei, que interessante, eu não preciso só falar, eu posso orar em línguas também, né? Eu vou orar em português, mas vou ter um período para mim orar em línguas também. E essa foi uma das coisas que mais me marcou ali, né, nessa trajetória. Porque foi além daquela experiência que eu tive recebendo Jesus como Senhor, essa segunda experiência, vamos dizer assim, foi muito ímpar, foi muito, muito especial para mim. E aquilo, com certeza, como a própria Bíblia diz, me deu um fôlego maior na vida cristã, né? Puxando esse gancho, foi nesse período depois que meu pastor chega para mim, porque já estava liderando os jovens, e ele falou assim, Júlio, você vai fazer o curso de obreiros da Quadrangular. Eu falei, sim senhor, vou fazer. Só que o problema ali era a minha idade, né? Eu não tinha 18. Você não tinha 18 ainda? Eu não tinha 18. Eu falei, e agora, pastor? Daí ele se informou com a região aqui, região de Jaú, e aí instruíram ele, não, o que daria para fazer ele se emancipar. Eu falei, e agora, pastor, como que eu faço isso? Não, seus pais vão lá no cartório com você, assinam um papel, reconhece firma, tipo assim, que você já tem a maioridade, você já é responsável pelos seus atos, né? E eu falei com meu pai, com minha mãe, a gente falou, tudo bem, vamos lá. Aí fomos lá no cartório, reconhecendo firma, emancipado lá e tal, e dei entrada numa papelada para fazer o curso de obreiro da Igreja Quadrangular, uma igreja que eu amo, né? Que me recebeu muito bem. E aí o que aconteceu? Em 99, eu estava sendo elevado ao obreiro, né? Lá no Anhembi, São Paulo,
Lembro até hoje o pastor Jaime Palharim, que foi quem fez a unção lá sobre todos os postulantes lá, e daí começou, né? E começou, primeira vez já pregando, no púlpito, e aí foi. Aí foi só benção. Muito novo. Tudo muito novo. Novíssimo, muito... novíssimo. Ah, da minha conversão para eu ser levado ao obreiro, 2 anos. O senhor falando assim, hoje a gente vê, a maioria da turma elas vive de sensação, emoção. E o senhor falou o tempo todo que foi estudo, conteúdo. Não só a emoção, mas sim a razão também. E o senhor falou que começou a orar em línguas, mas eu posso orar em línguas também, não só falar. Então eu acho isso muito importante. A Se gente aprofundou, né? Porque só a emoção ela acaba. O conhecimento não. Sim. O entender o porquê que eu tô fazendo aquilo, o entender o porquê que tá acontecendo aquilo, que vai me manter. E mesmo se um dia acontecer alguma coisa, eu vou voltar, porque eu tenho entendimento disso. Exatamente. Então eu nunca me desvia, nunca vou me desviar da palavra de Deus, porque eu entendo o que tá acontecendo, eu entendo a palavra, eu entendo o que foi feito até aqui. Só emoção e a gente procurar só isso, eu acho que é por isso que a gente fica aí passando de retiro em retiro, em congresso em congresso. E essa questão das emoções é assim, porque vamos voltar no estilo de vida. Nós tivemos um estilo de vida que sempre foi voltado às emoções, né? Ao sentimento. Nós somos seres humanos, né? Temos emoções, sentimentos. A alma é isso, né? Intelecto, emoções, sentimentos. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, o que acontece? O que é trabalhado é o nosso espírito, que a Bíblia chama de coração. Ele que é eterno. Até então a gente só vivia as coisas naturais. Agora a gente começa a ter um contato com as coisas espirituais, através da pessoa de Jesus. É por isso que a Bíblia fala e declara sobre a velha natureza, né? Ou que ela declara o andar na carne, o viver na carne, e agora você pode e deve viver no espírito. E quando a gente começa a viver no espírito, a gente começa a viver. Eu sempre digo assim na igreja: olha, quando as pessoas acabam de se batizar, olha, o novo homem, a nova mulher acabou de nascer. Porque o batismo é aquele selo, né? Aquele selo que, não, Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que preciso de um Salvador, e eu quero que o Senhor seja meu Salvador. A gente sela com o batismo. E eu digo sempre para elas: o seu novo homem, sua nova mulher acabou de nascer. Agora você precisa tratar dela. É. Porque senão, se a gente não tratar do novo homem, da nova mulher em Cristo, ele vai padecer, ele vai ficar mirrado, fraco, né? Não vai ser alimentado. Se você tem 2 cachorros, sei lá, 2 pitbulls, um você trata bem, outro você trata mal, né? Um você leva a passear, outro fica preso num cubículo de 1 por 1, né? Qual que vai ser mais forte? Qual que vai ser mais bravo, Que tá sendo tratado. veloz, o que está sendo tratado? Então, a minha velha vida, ela foi sepultada, crucificada com Cristo. Mas, normalmente, ela quer que tomar as rédeas de novo. E se o jovem, se o cristão, a cristã não cuidar, a velha vida volta. O velho estilo de vida, ele começa a ser mais atrativo do que aquele momento. E a gente está falando muito aqui hoje sobre momentos, né? Sim. E um momento que acontece com Cristo, ele é para ele prevalecer e permanecer até o momento que a gente entrar na eternidade com ele. Mas nessa jornada, tomemos muito cuidado, né? Na esquina a velha vida tá ali. Porque a velha vida tá aí, né? E como você está falando, a questão de se aprofundar é muito importante. Por isso que faltar de um culto é algo que vai fazer falta. Sim. Principalmente para quem chega para Jesus, acabou de conhecer Jesus, tem uma palavra ali para a igreja local, tem uma palavra para aquele povo que está aqui naquela noite, que é certeira de Deus, é certeira do Espírito Santo, né? Jesus chegou a dizer assim: o meu alimento é fazer a vontade de Deus, né? E ele chegou a dizer: olha, se eu te der, né, se você soubesse quem está te pedindo água, você saberia que a água que eu vou te dar, falando para aquela mulher samaritana, ela vai jorrar em rumo à vida eterna. Então, Jesus, ele mata a sede, mas ele ensina como a gente se alimenta também espiritualmente. Ele é aquele que mata a nossa sede. E como que a gente se alimenta? Fazendo a vontade de Deus Pai, né? E quando a gente faz isso, a gente vai quebrando, né? Quebrando aquela velha natureza, quebrando. É como se a gente estivesse desconstruindo uma casa que a gente sempre teve prazer de estar. A velha vida, a velha natureza.
E a gente começa a construir agora uma nova vida, uma casa nova, né? Uma estrutura nova, justamente só para Jesus. Pastor, hoje o nosso coordenador nacional, o pastor Daniel, ele tem incentivado os jovens a fazerem o ITQ. Então eles estão fazendo um ITQ para jovem, para incentivar a ter pastor mais novo e tal. Como que foi para o senhor ser pastor tão novo, ser obreiro tão novo, com 18 anos? Aí a gente procura entrar na questão Porque da vocação. aí é outra responsabilidade É maior outra ainda. responsabilidade, é uma vocação. Sim, é um chamado específico de Deus, sim. Lá em Efésios, no capítulo 4, fala sobre os 5 dons ministeriais, né? Tem o apostolado, o profético, de ensino, pastoral e o de evangelístico, né? E a questão do incentivo a jovens, porque a gente realmente vê hoje poucos jovens ingressando no ministério, né? Então, Deus tem muitos vocacionados na igreja? Tem. Obviamente que cada um de nós, com homens e mulheres de Deus, jovens e moças cristãs, a gente tem no nosso propósito com Cristo uma coisa: impactar vidas e salvar vidas. Isso todos têm que fazer, né? Não é aquela ideia antiga que quem ganha a alma é o pastor, quem cuida é o pastor que faz tudo. Não. Cada cristão ganha, cada cristão pode discipular. Cada moço, moça, adulto que se converte, a sua conversão já é algo que ele pode compartilhar, né? Existe algo, alguma área da vida dele que foi transformado por Jesus imediatamente. As outras pode ser que não, mas uma área foi que ele pode chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu estou caminhando com Jesus, mas essa área aqui, cara, foi transformada. Aí o outro fala: ah, é verdade? Como? Então já tá influenciando a vida de outra pessoa, impactando a vida de outra pessoa, né? E essa questão nós, na verdade, precisamos entender. Eu agradeço a Deus pelo meu pastor, porque na verdade ele viu isso de alguma forma. Alguma coisa ele viu, né? Muitas vezes o nosso olhar para pessoas fala: isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui vai, isso aqui não vai. Não. Eu acho melhor a gente olhar para as pessoas. Hoje eu sou pastor titular. Eu olho para as pessoas porque a gente precisa pensar para que elas estejam no lugar certo. Mas para o lugar certo, você precisa da pessoa certa. Então, é algo que o reino de Deus ele faz fluir em nós, né? Achar a pessoa certa para o lugar certo. Todos vão ganhar almas. Todos vão convidar pessoas para vir para a igreja. Todos vão procurar influenciar, né? Amigos, amigas, família, vizinho, vizinha. Ou até quem não conhece, encontrar na rua: olha, vamos, Jesus tem uma palavra para o seu coração, né? O lugar ideal: vamos para a igreja, vão na célula, vão na casa de paz, vai ter lá, vamos hoje lá, né? Ou vai ter uma festa bíblica, vamos lá conosco. Tem esse potencial cristão? Tem, né? E a questão de levantar essa nova safra do quê? Que serão futuros pastores e futuras pastoras. Sim. Onde que a igreja começa? Na intercessão. Porque o reino de Deus ele funciona como? Está tudo estabelecido nos céus. Por isso que quando a gente lê, né, a palavra lá de Mateus no capítulo 6, e Jesus ensina a orar, ele fala sobre o Pai, santificado seja o teu nome, aí de repente ele fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Nós estamos orando para que seja feita aqui na terra. Então, se a gente orar: Jesus, a gente precisa de ceifeiros que vão estar à frente de obras, à frente de igrejas, de células, de casas de paz, né? Eu me lembro que certa vez eu estava lendo algo muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele era um missionário, né? Ele tem um apostolado poderoso, ele passava em continentes, em países, em cidades. Só que vamos imaginar o seguinte: ele passava lá. De repente, ele chegava num vilarejo
pregava o evangelho de Jesus, a boa notícia, Jesus como Salvador, né, de nós pecadores. As pessoas aceitavam Jesus, tinham aquela conversão tremenda. Ele ia embora. Paulo tinha que ir embora. E o que você me diz? Será que Paulo já tinha 30, 40 discípulos, ia, sei lá, mandar uma mensagem, uma carta para Jonas? Preciso de alguém aqui para Éfeso, preciso de alguém aqui para esse pequeno vilarejo. O que Paulo fazia? Né? Orava a Deus, Espírito Santo. Salvos elas já estão. Precisa de alguém aqui que vá conduzindo. O Senhor vai formando. E ali nascia o quê? Verdadeiros discipuladores, verdadeiros futuros pastores, né? E pessoas que iam conduzir rebanhos, né? Então hoje eu entendo o seguinte: vamos interceder, porque Jesus ele vai criar cenários, ele vai criar situações em igrejas locais, em seminários, em retiros espirituais, sabe? Ele vai criar cenários que nem tudo bem, as coisas foram acontecendo na minha vida assim, eu posso dizer naturalmente, porque foi rápido. Mas naquele dia que o pastor falou, quem quer continuar a obra da nossa fundadora, MSC McPherson e tal, eu estava lá, fui batizado no Espírito Santo. Agora, fala para mim se um cenário não foi criado pelo céu e por Deus, né? O ato profético de eu me dirigir até lá na frente, quem quer continuar. Então, se a gente ora, se a gente intercede, aquela palavra lá de Romanos no capítulo 8 que fala: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus tem um propósito em salvar pessoas, transformar pessoas, cuidar de pessoas para que elas sejam libertas, transformadas, aconselhadas, discipuladas. Ele vai precisar de quem? De pastores? Também. Vai precisar, né? E hoje, quando eu vejo pastores assim, né? O pastor Pietro, como fiquei contente Tá fazendo um trabalho incrível. de Deus criar um cenário na vida dele novo, né? Já com planos na vida profissional e tal, e de repente está cuidando de uma igreja, pastor Gabriel, né? Porque quando eu assumi a igreja de Bariri, eu tinha 31 anos. Vamos dizer, eu era novo. É novo, pastor, tem 32, é novo. Pastor, eu hoje cuido de jovens lá, na igreja do pastor Rafael, e eu faço a seguinte oração, falo assim: Deus, me dê olhos para ver como o Senhor vê eles, para que eu possa auxiliar e ajudar, colocar cada um no seu papel. Semana passada a gente teve aqui a Priscila e o Israel. E eu já vi o Israel fazendo parte da segurança, trabalhando e tal. É um rapaz que quer trabalhar, quer fazer. Só que na hora que ele começou a falar do motoclube, pastor, o olho dele começou a encher de lágrimas. Eu comecei a emocionar. Eu falei assim: olha, se ele tivesse só passado despercebido, ele ia fazer um bom trabalho na segurança, ele ia trabalhar tudo certinho? Ia. Mas não era a vocação dele, não era o chamado que ardia no coração dele. Quando ele começou a falar do motoclube, o coração dele já, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo para transformar vidas, para transformar... Eu não tenho dúvida que vai ser um trabalho bem sucedido, porque tem amor, tem paixão no coração dele. E às vezes o que falta na nossa vida é conseguir enxergar e colocar as pessoas no lugar certo. Às vezes eu tenho uma pessoa que é mais desenvolta, eu falo, não, você vai pregar, você tem que pregar. Só que a pessoa não consegue, ela é boa só para receber, só para fazer ali. E a pessoa mais quietinha já é melhor para pregar, tem um entendimento, um conhecimento, vai buscar a fundo. Então a minha oração tem sido isso. Eu falo assim: Deus, me dê olhos para que eu possa ver como o Senhor vê eles. E eu possa distribuir eles ali. Exato. E essa deve ser a nossa oração, né? Jesus, tem pessoas aqui que te amam, são salvas. E o Senhor vai querer usar elas para impactar e transformar a vida de outras pessoas. Eu sempre digo o seguinte para a igreja local. Eu digo assim: se o Senhor puder te abençoar, se o Senhor puder transformar a sua vida de glória em glória, de fé em fé, o máximo que Ele puder, e Ele conseguir, é porque você já sabe de uma coisa: tudo que Deus faz para mim é para que eu compartilhe, transforme e leve pessoas para a salvação. Existe uma cultura judaica lá sobre o casamento, quando o noivo chega para o pai, né, e ele fala: sua filha, quero casar com ela. Você quer? Vamos fazer uma aliança, sei lá, um contrato aqui. Daqui 1 ano você volta, mas você tem que construir sua casa, seu quarto de núpcias, né?
Nesse interim, o que acontece? O noivo levanta o seu, vamos dizer, o seu melhor amigo, para que acompanhe a noiva em tudo. A nossa cultura não é essa, né? O homem já ficaria desconfiado. Mas literalmente, esse amigo dele, que é servo dele, leal, aliançado, de verdade, ele vai até a noiva, que a noiva praticamente não conhece nada do noivo. Né? Porque há dia menos dias, quando ele acabar lá, ele vai chegar. Faz uma alusão ao arrebatamento, que vai acontecer, Jesus buscando a noiva. Né? Mas esse amigo ele é enviado nessa missão. Eu dou sempre exemplo. Por exemplo, se ela estivesse na feira, escolhendo algumas frutas lá, o amigo está lá, junto com ela, grudado. Aí ele dá uma dica, viu? O noivo gosta de maçã. Ah, ele gosta de maçã? Gosto. Eu não gosto, mas eu vou começar a pegar maçã. Né? Ela tá pegando tempero. Ele gosta de açafrão no arroz. Então, vou pegar açafrão. Gente, o dia que o noivo vier, que ninguém espera, a noiva já vai estar apaixonada por ele, mesmo sem vê-lo ou conhecê-lo. E esse é o quê? Amigo do noivo. Jesus fala lá em João 15 o seguinte: vós sois meus amigos. E a gente, qual que é a nossa missão? Fazer a noiva se apaixonar por ele, não por nós. Então, quando a gente ora assim, Jesus, tem gente aqui que a gente precisa fazer se apaixonar por ti. Porque quando uma pessoa tem esse propósito no coração, apaixonada por Jesus, Senhor, me abençoa, porque eu vou abençoar pessoas, né? A gente está preparando amigos do noivo. E eles vão fazer o quê? Com que mais pessoas se apaixonem por Jesus. Aí não vai ter tempo ruim. Tá chovendo? Não. Vamos lá. Tá frio? Não. Não tem esse negócio, minha unha tá encravada, hoje eu não vou na igreja. Não, vai sim. Vai, porque o que motiva ele é isso. Jesus fez para mim, vai fazer por você. Né? Às vezes a pessoa tá lá correndo atrás de bênção. Né? Ô Jesus, me dá um carro, porque quando o Senhor me der um carro, eu vou colocar assim atrás dele, a serviço do Rei Jesus. E eu já vi, de fato, a pessoa receber um carro e no dia de chuva falar assim, viu, fulano, vamos lá. Não, hoje eu não vou tirar meu carro, não, velho. Acabei de cerar, vai ser na chuva. Aí o pessoal entra com esse pé molhado, cheio de barro. Não. Quando o propósito é outro, a gente vai ter essa intenção. Então, quando a gente ora, Jesus, me dá essa visão. Eles estavam falando, me dá essa visão. Né? Quem que é bom para recepção? Né? E a gente vai, às vezes a gente pode até testar, né? Sim. Na nossa humanidade. Não deu certo ali. Mas vai dar certo em outro lugar. Pessoa certa para o lugar certo. Na função do culto? Pode ser. Né? Na função do culto? Sim. Mas que ela sabe de uma coisa. É interessante, nós estávamos tendo batismo alguns domingos atrás, né? Batismo de impacto. E aí eu falei assim para uma irmã, ela já cuidava das coisas lá e tal. Eu falei, viu, fica na recepção hoje. Né? E ela ficou aquele dia na recepção. De repente passou uma pessoa em frente à igreja. E começou a olhar o que está acontecendo no culto. Né? Ela foi e falou, viu, vem aqui. Ela foi lá nele, trouxe, entra aqui, entra. Aí ele ficou de pé. Aí, não, agora senta aqui. Sentou. Daqui a pouco a gente fez um batismo de impacto, foi batizado. Olha só. Foi batizado, tá nesse período discipulado agora. Por quê? O próprio Jesus vai vendo. O meu povo, a minha igreja, ama o que eu amo. Então eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. A nossa vida é a mesma coisa. Você quer a mim pelo que eu faço? Você quer a mim pelo que eu sou? Não, Jesus, eu quero o Senhor pelo que o Senhor é. Então deixa para mim o resto. Deixa para mim que as coisas acontecem. Deixa para mim que as coisas vão fluir. Deixa para mim que vai acontecer na sua vida. Né? O Espírito Santo está aí. Mas se eu bobear, se eu acontecer isso... Não, o Espírito Santo está pronto lá para te levantar. Né? Eu procuro sempre dizer o seguinte... Por que o diabo nos detesta? Uma das coisas que ele não tem. Arrependimento. Ele pisou na bola uma vez só, errou, tchau, expulso do céu, lago de fogo e enxofre, eternamente condenado. Nos detesta, por quê? Nós temos arrependimento. Qual é a maior arma do cristão? Arrependimento.
Errou, sabe que errou, sabe que quebrou um princípio, né? O Espírito Santo está pronto para fazer o quê? Gerar arrependimento em nós. A Bíblia fala, o Espírito Santo nos convence do pecado. E por que a gente precisa de arrependimento? Porque existe pecado. Mas pastor, Jesus não levou sobre si os meus pecados? Levou. Ele sacrificou, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, abriu o nosso caminho até Deus, para que ele não seja só nosso Deus, seja o nosso Pai. Mas o arrependimento precisa continuar em nós. Para quê? Para que se o pecado vier com força diante de nós, né, e quiser fazer algo conosco, porque pecado deve ser acidente na nossa vida cristã, mas o arrependimento está ali para nos ajudar. O diabo nos detesta por isso. Que sempre o Senhor Jesus ele vai nos dar um novo começo se for necessário, né? Não precisa, mas se for, ele vai, tem lá o arrependimento e certamente que a gente sempre vai precisar usar ele. Amém. Amém. Tá. Posso partir para um outro lado um pouco, não, um pouco fora. Mas além de pastor, você trabalha em alguma outra coisa? Como você concilia? Sim, me formei em logística, só que o que acontece? O que aconteceu na verdade, né? Logo que eu me converti, né, eu tinha uma sede tão grande, eu estudava à noite. Vamos falar dessa parte profissional. Eu tinha uma sede tão grande, falei, meu Deus do céu, eu estudava à noite. O culto acontece que hora? De noite. À noite. Período noturno. Eu falei, Jesus, precisa acontecer alguma coisa. Aí eu consegui uma vaga no período da manhã, né? Fui estudar de manhã e orei. Falei, Jesus, agora com o Senhor, eu preciso de um trabalho aí, período da tarde. E o trabalho veio. Eu fui trabalhar, o envolvimento com livros. Fui trabalhar de balconista numa livraria evangélica, né? Na minha antiga cidade, Barra Bonita, né? Aí conciliou certinho. De manhã para a escola, depois do almoço trabalhar com uma coisa que eu já gostava, né? Eu lembro que tinha uma Bíblia que era lançamento na época, Bíblia de Estudo Pentecostal. Na época, né? E ela custava praticamente meu salário inteiro. E eu deixei meu salário lá e falei para a dona, né, que é a minha patroa, falou, tô levando a Bíblia, tá? Pode levar, né? E minha primeira Bíblia de estudo, né? Logo no início ali. E as coisas foram acontecendo tal. Me formei em logística, estava ali labutando, né, para entrar na área, na empresa que eu trabalhava. Daí, de repente, o que acontece? Uma prima minha, né? Que eu não é prima original, vamos dizer assim, mas é por causa da minha esposa, prima dela mesmo. Ela ofereceu, tinha uma vaga na empresa que ela trabalhava, eu ia ganhar muito bem, né? Conversei com ela por telefone, né? Ia ter plano, ia ter um monte de coisa. Eu falei, cheguei pro meu pastor, né? Na época, né? Após eu casar, 2005, casei com minha esposa, Simone e tal. E a gente era da quadrangular de Araçu-Tietê. Então, como eu morava já em Barra Bonita, né? Fiquei congregando então ali com o pastor Ronaldo Rodrigues Bueno, uma bênção, né? Admiro muito ele, um homem de Deus. E o que aconteceu ali foi que após essa oferta aí da minha prima, eu cheguei pro pastor e falei, pastor Ronaldo, tô indo embora. Porque eu já auxiliava ele, estava no louvor, era pastor auxiliar dele. E eu falei para ele, pastor, estou indo embora. Deixa eu trocar, né? pastor. Obrigado. Estou indo embora e vou para outra cidade, vou para outro emprego, vou ter que mudar. Daí ele chega para mim e fala, Júlio, calma aí, ora aí, ora aí. E depois ficou uma semana, chegou em casa e fez a seguinte proposta. Olha, Júlio, não gostaria que você fosse embora. Você quer ficar comigo como pastor em tempo integral? Daí eu falei, vou orar, pastor. Conversar com a minha esposa primeiro, né? Recém-casado. Já fazia Não, aí já, nas casas de 2005, isso já era em 2012. Ah, sim. Né? Passou alguns anos, né? Essa timeline. E falei, vou conversar. Conversei com ela e oramos.
E eu falei, pastor, eu aceito. Né? Daí fui no meu trabalho, fiz todos os trâmites necessários lá, saí da empresa que eu estava há uns 6 anos e comecei a ficar integral com ele no dia 3 de janeiro de 2013. Me lembra todas as datas. Eu gosto de guardar ela. 3 de janeiro de 2013, comecei meu ministério em tempo integral, mas como auxiliar. Né? E aí foi. E nesse período, né, não deu um ano, 17 de dezembro, já estava em Bariri como pastor titular. No mesmo ano, 2013. E aí fiquei integral no ministério e estou até hoje. Né? Amém. Na verdade, vale frisar, né? Ministério não é cabide de emprego, né? Ser pastor titular, conduzir, estar com o pastor de uma igreja não é um cabide de emprego, né? Até porque se fosse cabide de emprego, eu tinha ficado na empresa que eu estava e ganhar e ter convênio médico, tantas outras coisas, né? Mas ali a obra, o reino, tudo se faz por amor, Sim. né? E é o quê? É um voluntariado. É uma das coisas que se fala muito na igreja hoje, o voluntariado, né? Nós temos o voluntariado para o reino, para a igreja local, né? E estou até lá até hoje. Amém. Pastor, e as dificuldades como pastor titular? O senhor chegou em Bariri, já tinha uma igreja, estava formado, o senhor sumiu do nada. Eu me lembro que o pastor Ronaldo chegou para mim depois desse quase um ano com ele ali, auxiliando ele. Ele falou: o pastor Rafael ligou. Rafael, acho que era secretário regional Isso. aqui de Jaú e tal. E falou que Bariri tá precisando de um pastor. É assim, assim, assado, a igreja é assim. Eu falei, vamos orar de novo. Tô dando a oração. Vamos orar, vamos interceder, teremos período de oração. Mas isso deu uma semana. Deu uma semana após o... Aí depois o pastor Rafael, o pastor Fernando foram lá na igreja quadrangular da Barra, sentamos, conversamos. Mas deu uma semana eu já estava em Bariri, tomando posse. E foi um período difícil. Que era uma igreja que já tinha vários anos, tinha passado por algumas questões, uns problemas e tal. E assumimos como que do zero. Do zero. Né? Algumas pessoas lá, cheguei tinha 5. Quando viram, essa questão do jovem, quando viram que eram 2 jovens lá, aí 2 saíram, ficaram 3. Falei, não vou ser pastoreado por moleque, não. Né? Então foram embora. Mas fomos labutando. E assim, quando você tem certeza do propósito de Deus para sua vida, isso é uma motivação para você a cada dia. Você tem certeza do propósito de Deus na sua vida? Ô pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Primeiro, você precisa saber, sua vida é de Cristo. Segundo, deixe Deus trabalhar na sua vida a tal ponto que você impacte e salve vidas para Ele. E o terceiro, um propósito específico para você e sua casa. Ah, eu já sei os 2. E o terceiro, o que eu preciso? Vá orar que o Senhor vai te revelar o que é. O Senhor vai te conduzir como que, naturalmente, ao que você precisa fazer. Né? E nós chegamos lá, tínhamos, né? Foi difícil. Uma coisa é você ser auxiliar. Auxiliar é mais de rosa. O auxiliar declara: se eu fosse pastor, faria isso. Né? É nada. Auxiliar é uma coisa. Titular é outro nível. Você sai do nível 1, vai para o nível 10, dificuldade. Né? Não tem jeito, é outra coisa. Porque aí você entende por que o seu pastor toma certas decisões. Com aquele irmãozinho, o direcionamento, o aconselhamento. Aí você toma a verdadeira noção, porque você está cuidando de uma alma. Né? Está cuidando de uma vida. Isso. E se Sério. você bobear na direção que você der para ela, ela pode se perder. E é cobrado de você. E você, né? E no caso, o pastor será cobrado disso naquele grande dia, né? Então, e foi. E fomos, na verdade, bem perseverantes. Né? Chegaram a dizer que nós éramos teimosos. Né? Mas tanto eu como minha esposa tínhamos convicção do que Deus tinha para nós. E foi um período assim que, como eu disse, né, na nossa conversa,
quando você dá um passo para Deus, o diabo ele vai querer fazer um certo nível de resistência para que você retroceda nisso. Quando a gente deu esse passo, eu acredito que foi a maior mudança da nossa vida. E foram os dias mais difíceis que eu já tive, né? Pelo menos na minha vida, né? Por quê? Houve uma resistência maligna muito grande. Porque foi uma transição que precisava acontecer na minha vida, na vida da pastora Simone, com meu filho com 4 anos de idade, bem pequeno. Essa transição foi muito grande em todos os níveis que você puder imaginar e em tantas áreas das nossas vidas. Foi uma transição tão grande, mas que teve uma resistência maligna muito grande contra nós, né? Tudo que você puder imaginar veio contra nós nesse período. Mas graças a Deus conseguimos passar, perseveramos, oramos, né? Eu gosto de falar isso todas as vezes que eu conto testemunho do início do ministério, porque vale a pena. Vale a pena porque quando você começa a ver uma pessoa que chegou lá com o casamento todo destruído, com uma vida emocional toda bagunçada, com um passado todo tenebroso, e a palavra entra, Jesus passa a ser o salvador dela, o Espírito Santo vem sobre ela, o estilo de vida, a vida dela muda. Não há uma das, não é uma das, mas é a melhor satisfação que um pastor pode ter. Tudo valeu a pena até ali, né? Tudo valeu a pena, tudo valeu a pena, o sacrifício. Eu me lembro que eu, a pastora, as coisas estavam tão difíceis, mas tão difíceis mesmo, que a gente tirava jejuns assim, de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. E aí quando a gente estava voltando do jejum, do monte lá, a gente revezava. Hoje Deus vai enviar pessoas, hoje Deus vai libertar, hoje Deus vai curar. E de repente a gente chegava na igreja, não vinha ninguém. Mas mesmo assim a gente fazia culto, eu e ela e meu filho lá O sentadinho. senhor chegou lá. a fazer culto só vocês 3? Só nós 3, sem ninguém. Vamos fazer culto, hoje é dia de culto. E fazia o culto, né? E ia de novo para o jejum e orava, Jesus, vem, faz o teu querer. E íamos lá, 1 dia de jejum, 2, 3 dias de jejum, só na água, e até sem água, né? E chegava na igreja, as coisas começaram a mudar alguns passos, mas nada movia. Algum tempo atrás, eu e ela conversando, a gente disse o seguinte, a gente chegou numa conclusão. Tantos jejuns que a gente fez, tantas consagrações, a gente pensava que era para ver as pessoas vindo para a igreja, alcançando pessoas, né? A gente foi descobrir que era para nos fortalecer. Num período tão grande de escassez em todas as áreas, né? Num período tão grande de dificuldades, para cumprir o propósito, sabendo do propósito, sabendo que Deus nos chamou, sabendo que era na cidade que Ele nos queria, sabendo que era pastoreando aquela igreja, que ali devíamos estar, a gente descobriu. Foi para nos fortalecer e permanecer firmes no propósito, né? E hoje, graças a Deus, Deus tem dado frutos, temos visto aí pessoas salvas, sendo discipuladas, né? E Deus tem feito grandes coisas. Você vê. É brincadeira, não. Eu acho que é muito importante isso. Você tem uma esposa que, pelo visto, te acompanhou em tudo, Sim. te ajudou muito nesse crescimento, né? Exatamente. Minha esposa Simone, que é pastora, né? Ela tomamos as decisões juntos, né? Oramos juntos, né? É aquele tripé poderoso, né? Caminhar junto, decidir junto e orar junto. Esse é o tripé de um casal, né? Tem que fazer isso. E a gente sempre fez isso, né? E a gente foi. Disseram que nós éramos teimosos, mas na verdade a gente sabia qual era o propósito. Qual era o propósito? Né? Estava alinhado, né? Estamos alinhados nesse propósito. E o interessante é que essa palavra, uma das palavras que eu mais amo, está em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E eu me lembro de uma situação lá que as coisas estavam difíceis, né? Em todos os sentidos que você poder imaginar, volto a repetir, né? Mas
o cheiro de churrasco começou a vir assim, porque a gente mora lá na casa pastoral, e começou a vir um cheirinho, né? Parecia desenho, né? Cheirinho de churrasco, assim, né? E ela e meu filho sentiram, né? E só que a gente não tinha condição para nada. E aí, de repente, ela começou a brincar com o meu menino, né? Ele era muito pequeno. Filho, vamos brincar o seguinte, desse churrasco, a gente aspirar ele, pra gente encher a nossa barriga. E ele entrou na brincadeira, né? Ela fala, até hoje ela se emociona quando ela fala isso. Aquele dia eu não sei onde eu estava, se eu estava em outro lugar, eu estava na própria igreja lá, orando e tal. Mas o que Deus ia fazendo? De repente chegava alguém, Deus mandou entregar carne para vocês, né? Às vezes vinha visita em casa, teve uma vez que veio, e vi familiar nosso, eu falei, a gente só tem um café e uma bolacha maisena, vamos orar. A gente orou, olha que interessante. Aí tinha um pastor da nossa cidade, né? Um amigo nosso hoje, ele estava saindo de um jejum, e ele falou assim, a hora que eu saí desse jejum, comprar 2 litros de coca, coxinha, risole, né? E a hora que ele comprou tudo isso aí, a hora que ele foi pegar assim, o Espírito Santo falou para ele, olha, leva lá para eles, leva lá na casa deles, na igreja lá, leva lá. Não é para vocês isso aí não. Falou, Jesus, vou levar. De repente chega lá, Coca-Cola, risole, coxinha, um monte de salgado. Ô pastor, o Espírito Santo mandou entregar. Deus abençoe. E eu tinha orado, Deus, meus parentes vão vir em casa, não tenho nada para oferecer para eles. A hospitalidade fica onde, Jesus? Né? Aí eles chegam, tinha coca, tinha risole, tinha um monte de coisa para oferecer para eles. Então são experiências como essa, ministeriais, que hoje a gente olha para trás e vê que essa é a palavra. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena renunciar a muitas coisas, vale a pena entender o propósito de Deus para as nossas vidas e dar continuidade a eles. Nós precisamos ter aquela mentalidade, Deus me ajuda, Ele vai te ajudar? Vai, Ele vai te ajudar, mas qual que é o nosso posicionamento? Quando eu falo, Deus me ajuda, é por isso que Deuteronômio é como se Deus falasse lá na tradição oral de passar a palavra, os princípios de Deus, e no capítulo 28 fala o quê? É como se Deus colocasse uma proposta diante de nós e dissesse assim, olha, é isso que eu tenho para você, só tem uma coisa, obedece, ativa o princípio. Como que eu ativo um princípio de Deus? Eu obedeço, né? O que é princípio? O princípio é aquilo que Deus estabeleceu que não vai mudar. Deus estabeleceu o sol e o princípio do sol é iluminar o dia. Deus estabeleceu a lua e o princípio da lua iluminar a noite. Então, o princípio não muda. Mesmo que houver eclipse, tempestade, tapar a lua, a luz dela, ou tapar, em pleno dia ficar escuro, o princípio está ali. Então, a palavra de Deus para nós é o que é um princípio. E eu preciso fazer o quê? Ativar. Obedecer, viver, mergulhar nela. E sempre vai ser bênção para nós. Amém. A pastora Simone já pregou lá na igreja, prega muito, bênção. O senhor conheceu ela na Barra. Ela já era convertida, já pregava, já era da igreja. Esse também é uma parte interessante, né? Oi, na verdade, ela é natural de Igaraçu Tietê. Eu me converti na quadrangular de Igaraçu e ela, né, já estava lá, já era convertida lá. E nós lideramos o grupo de jovens juntos. Olha só. Né, eu era o presidente, ela era tesoureira, mas fazia o papel de vice ali. Só que a gente, as ideias não batiam, né? Eu era bem enérgico, assim, de querer passar até minhas experiências para ele. Falou, galera, vamos ler livro aí, não quero nem saber. E eu, pastor, não gosto de ler, não consigo ler. Né? E eu era bem enérgico. Vai ter cinema, né? E nada de pipoca. O nosso som não tá bom. E se ouvir esses mastigar de pipoca vai atrapalhar o nosso filme. Aí ela era aquela que o pessoal chegava. Simone, fala alguma coisa. Não é que é pipoca. E essa questão de tão verdade da pipoca, que teve um dia que ela falou, deixa pra mim. Né? Ela conta essa história, todo mundo ri, né? Deixa pra mim que eu vejo o que eu faço. Ela foi lá, não, pode preparar
pode comprar pipoca, pode comprar refrigerante que eu dou um jeito. Ô, irmão Samuel, prepara aí. É o Samuca. Você conhece o Samuca lá da Barra? Sim. Samuca, ele era do grupo de jovens. Samuca, vê lá, você garante que o som vai funcionar? Garanto. Não, então vai lá que eu vou convencer ele. E foi lá, a hora que eu chego, pipoca, tudo pronto. Eu olho assim. Ela falou, não, então. Eu falei, tá bom, você me convenceu, vamos ter pipoca. Então ela sempre fez esse meio de campo, né? Porque os nossos pensamentos, assim, não é que não batia. É que eu pensava de um jeito que eu queria fazer, ela dava aquela clareada. É assim que tem que fazer. Eu falei, oh, que beleza. Eu não admitia, mas era a melhor ideia dela. Aquela ideia engessada, né? Não, comigo foi assim, tem que ser assim. E ela abriu meus pensamentos. E a gente, vamos dizer assim, no que a gente fala aqui no interior, a gente não se bicava muito. Assim, a pastora falava, vai lá encher vai ter o propósito lá, a unção com óleo, vamos encher o saquinho de gelito lá com óleo. E a gente já começava, né, brigar assim, né? Falando, vai pra lá, faz sozinho então, não sei o que lá. Aí eu vou pra lá, fico fazendo, a hora que você acabar, você me fala. E era sempre assim, né? Dava choque. Choque, essa é a palavra choque. Até que um dia era uma reunião ministerial aqui em Jaú, né? Nosso amado e saudoso pastor Pedro, e convidou liderança, e a gente não tinha carro, não tinha nada, né? E eu era de Barra Bonita, morava lá, fui esperar o ônibus lá, tal, na BR e tal. E quem tá lá? Ela. Daí sobrou que a gente sentou junto, vindo para Jaú, lá de Barra Bonita, né? Que ela já estava na Barra, veio com o ônibus de Garaçu. E a gente veio conversando, só que daí eu falo assim, o choque que ele deu, acho que os fios, né, deram certo ali, porque o dia que a gente começou a conversar de boa, né, e ela começou a falar, aí que eu descobri que ela também gostava de ler. E ela começou a falar dos autores, a roupa, ela começou a falar disso aí, eu vi que ela conhecia a Bíblia, eu vi que ela conhecia bem, que ela lia os livros que eu lia, né, que muitos livros que eu dava para os jovens, a galera não lia, mas ela pegava e lia. A galera não lia, ela lia e explicava um resumo para eles. Se eu fosse lá, viu? O que você entendeu do livro? Sabia falar. Sabia falar. Agora entendi. Ela que lia os livros e explicava lá, tal. E daquele dia em diante começamos a conversar, tal. Até que um dia, né, a minha cunhada, né, Angélica, casado com o irmão dela, ligou para mim do nada, ela falando, você gosta de alguém da igreja? Né? A minha cunhada, ela tem aquela voz de secretária. Bom dia, Júlio. Tudo bem com você? Falei, tudo, pode falar, paz. Né? Você gosta de alguém da igreja? Né? Eu já tava meio assim, né? Falei, sabia que elas tinham meio amizade. Falei, eu gosto de uma pessoa, Simone, né? Tá bom, então. Porque a Simone gosta de você. O quê? É o quê? O quê? Eu falei assim, então tá bom. Hoje à noite tem culto, eu vou conversar com ela. Na lata já. Você? Eu vou conversar com ela na lata. De decisão, hein? De decisão. Aí chegou lá no culto e tal, ela ficou meio tímida lá, né? Porque ela não é tímida, ela é extrovertida. Eu que sou introvertido. Vocês tinham quantos anos? Então foi na época de namoro, foi em 2001. 2001. Há 23 anos atrás, mais ou menos. A gente começou a não dar mais choque, né? E daí a gente conversou à noite, ela meio tímida. Na verdade, ela é extrovertida, eu sou introvertido, né? Eu não sei se parece, mas eu sou tímido. Ela não é tímida. Aí a gente começou a conversar, falamos, marcando, precisamos namorar. Beleza. Em 2005, né? Começamos a namorar oficialmente, na verdade, em 2002. Em maio de 2002, que é o mês do aniversário dela. Começamos a namorar, posteriormente casamos. E temos nosso filho abençoado, Kenneth. Pastor, só mais uma coisa aqui. Eu pensei que o pastor falou que tava com medo do tempo, olha lá. Já tá voando. Pastor, o senhor falou que tá fazendo a casa de paz. Aí o senhor quer
todo metódico, assim, certinho. E a visão do Léo, do trilho, é Isso. totalmente virada, né? Sim. É doido. E como que é pro senhor fazer esse trabalho hoje? O senhor tá feito a Casa de Paz? O senhor teve evangelismo de impacto? Sim, a visão paixão ousadia, né? Isso. Pastor Léo do Trilha, é uma benção, meu amigo também, né? Meu mentor Essa ali. camiseta é dele? Essa camiseta que eu tô, né? Imaginei. Paixão ousadia, né? Meu mentor ali tem me ajudado muito também. E a nossa igreja, ó, vamos só dar uma palhinha aí do que acontece. O Léo veio aqui em Jaú em 2022, em novembro de 2022. E foi anunciado lá no grupo da região do WhatsApp. Peguei lá, vim eu, pastora, peguei alguns líderes lá, viemos e fomos impactados, né? Aquele dia foi um divisor de águas também na nossa igreja local. E eu já entrei na escola Paixão Ousadia, que é uma bênção, né? Mentorias, todas segundas-feiras, a plataforma que tem todas as aulas já gravadas em vídeo, e começamos a assistir. Comecei a fazer o trabalho discipulado, né, nessa questão. Qual que é a questão do Paixão Ousadia? É batismo, né? Ver pessoas impactadas ali, né? Primeira vez que ela vem na igreja. Vamos falar de Jesus para ela. Vamos falar que ela precisa ter uma aliança, ela precisa ser salva, né? E vamos selar isso com o batismo no mesmo dia. E ali começa o quê? A consolidação dela, o discipulado. Com o quê? Com uma casa de paz. Nós vamos estar na sua casa aí, uma vez por semana, 25 minutos, trazer uma palavra. E, gente, isso tem sido algo, a palavra é sobrenatural na nossa igreja, né? E temos levantado lá os semeadores. Estamos agora numa nova temporada de Casa de Paz. Começamos o último batismo nosso, tivemos 7 pessoas se batizando e já estamos com as Casas de Paz em atividade, né? E tem sido assim algo, a palavra é essa, apaixonante. A Casa de Paz hoje, os batizantes saem da Casa de Paz ou do evangelismo de impacto ainda? No nosso caso, ali a nossa realidade hoje, batizou, tem Casa de Paz. Pode ser a primeira vez que vem para a igreja, está vindo 2, 3 semanas para a igreja. O dia que o batismo nosso é quem quer se batizar, não é assim, né? O batismo nosso, de 2 em 2 meses batizamos, chega na data do batismo que deu 2 meses. Tem batismo. Gente, igreja, é dia de você trazer pessoas para a igreja. Hoje é o dia de você trazer seu convidado. Hoje é o dia de você trazer seu visitante, sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu amigo de infância. Traz para a igreja hoje. Pode trazer. E eles sabem que quando trazem, vai acontecer. Vai ter batismo. Vai ter. O último teve 7 batismos, já começou as casas de paz. E esse ciclo é um ciclo virtuoso, né? E vai acontecendo e a igreja vai criando vida. Sim. Criando vida. Porque não acontece mais aquela historinha de chegar no Zap, chegar pro seu amigo, viu? Vai ter culto hoje, vem pra nossa igreja, vai ser às 7, tá? Domingão. Tá bom, pode deixar que eu vou. Às vezes a pessoa tem uma resistência maligna, acontece alguma coisa, ela não vem. Acabou isso aí. Fala, irmãos, é o seguinte, ó, domingo tô passando na sua casa, manda um áudio lá, 15 para 7. Acabou esse negócio. Você vai com o seu carro buscar ela, você vai com sua moto. No último batismo, um irmão, eu brinco assim com ele, ele fez 3 baldeações de moto. E os 3 se batizaram. Meio do louvor tava ainda trazendo pessoa. Os 3 se batizaram. É a vida, né? O amor. E ele tá impactado com isso, né? E vai tá trazer 6 na próxima. Ele falou, só não conseguiu o outro porque o outro resistiu demais, não deu tempo e eu precisava buscar o outro. E Deus tem feito coisas sobrenaturais. E essas pessoas que têm se batizado, a gente tem visto entrega, né? A gente tem visto uma renúncia, a gente tem visto, né? Levei algum deles para o encontro com Deus, que foi ontem. Foi tremendo, face a face. Tremendo essa palavra, né? Né? E tem sido assim, uma benção. Nossa, essa visão é impactante. O célula o senhor não está fazendo, só as casas de Célula paz. por enquanto não, mas a célula vai ser importante daqui a algum período já. Já estamos projetando porque a célula vai ser uma rede, né? Para alcançar e segurar mais pessoas aí pro reino. Vai ser muito importante. Então a visão do trilho mudou. A cabeça do senhor mudou o jeito. Mudou, a visão paixão ousadia mudou aí.
mudou para ficar. A gente está na visão. Porque são princípios bíblicos e é o evangelho. Exatamente. Ame que o Senhor ame, impacta a vida de pessoas e como diz o nosso fundador, alcance perdido, qualquer custo. E não é nada de 7 cabeças, né, pastor? Um livrinho ali. São 7 semanas? São 8 semanas. 8 semanas 8 e semanas pode virar de casa 16. de paz, que podem virar 18. 18. Se for necessário. Né? Algumas a gente faz 8, já estão pegando fogo. Né? Já estão trabalhando no próximo batismo, já estão levando toalha, já estão tirando foto, já estão enchendo bexiga e assim vai. É incrível essa visão. E já quer ir para o encontro, se tivesse encontro em Jair também. Amém. É denso. Isso. A gente, Catherine, pergunta? Acho que não. Tem pergunta aí? Produção? Não tem perguntas hoje? Pastor, então é um prazer receber o senhor aqui. Prazer foi meu. Foi muito gostoso ouvir a gente. Com certeza a gente vai levar todo esse aprendizado, tanto o pessoal que ouviu também foi bênção. Glória a Deus. Isso. Galera, tamo junto, fica junto. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe a vida, o ministério, a família do Senhor. Amém. Obrigado. Que venha ser novos tempos, que venha Vamos ter novos trazer o campos casal, de quero colheita. conhecer. Vocês vão gostar dela. Pastor, é bênção. É benção. E é E isso. é isso, pessoal. Curte, compartilha, comenta. Fica com Deus e até o próximo, pessoal. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.